Ouça agora Vivendo na Palavra, o seu podcast diário com o reverendo Wellington Augusto, da Igreja Presbiteriana de Brusque, Santa Catarina. Hoje, segunda-feira, 4 de outubro de 2021, leia Lucas, capítulo 20, versículos do 20 ao 26, o tributo de César e a resposta de Cristo. Temos neste texto duas lições importantíssimas. A primeira, nós já vimos o disfarce de bondade utilizado por alguns inimigos de nosso Senhor ao aproximarem-se dele. E a última lição, observemos também nestes versículos a plena sabedoria da resposta de nosso Senhor aos seus inimigos. Uma pergunta difícil e sutil foi proposta a ele: é lícito pagar tributo a César ou não? Foi uma pergunta eminentemente dirigida com o objetivo de embaraçar qualquer pessoa que tentasse respondê-la. Queridos, se nosso Senhor tivesse respondido que não era lícito pagar tributo a César, teria sido acusado diante de Pilatos como um rebelde contra o Império Romano. Se nosso Senhor tivesse respondido que era lícito pagar tributo a César, teria denunciado diante do povo como alguém que não importava com os direitos e privilégios da nação judaica. À primeira vista, parecia difícil achar uma resposta que não colocaria nosso Senhor em dificuldades, mas aquele que é chamado à sabedoria de Deus encontrou uma resposta que silenciou seus inimigos. Ordenou-lhes que mostrassem a moeda. Perguntou de quem era a imagem e inscrição que estavam na moeda. Prontamente disseram: de César. O Senhor Jesus utilizou aquela moeda como fundamento de uma resposta da qual mesmo os seus inimigos foram obrigados a admirarem-se. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deveriam dar a César o que era de César. Seus lábios haviam acabado de confessar que César tinha certa autoridade sobre eles. Eles utilizavam o dinheiro que César havia mandado cunhar. Era a moeda corrente nos negócios. Os judeus provavelmente não tinham qualquer objeção para receber ofertas e pagamentos em moeda romana. Portanto, não pretenderiam afirmar que todos os tributos a César eram ilícitos. De acordo com a própria admissão dos judeus, ele possuía alguma autoridade sobre eles. Por conseguinte, queridos, deviam obedecer a César em todas as coisas temporais. Se não recusavam utilizar a moeda de César, não deveriam recusar-se a cumprir os deveres para com ele. Deveriam dar a Deus o que é de Deus. Havia muitas obrigações que Deus exigia das mãos dos judeus, as quais poderiam cumprir com facilidade se estivessem dispostos. Honra, amor, obediência, fé, temor, adoração espiritual eram deveres que podiam cumprir diariamente e sobre os quais o governo romano não interferia. Os judeus não podiam dizer que César tornava impossível a realização de tais deveres. Eles deveriam cuidar em cumprir para com Deus seus deveres espirituais, assim como para com César seus deveres temporais. Não era necessário existir um conflito entre as exigências de seus dois soberanos, o espiritual e o temporal. Nas coisas temporais, os judeus deveriam obedecer à autoridade dos poderes sobre os quais estavam. As coisas espirituais deveriam agir como seus antepassados e obedecer a Deus. Os princípios estabelecidos por nosso Senhor nesta famosa sentença são profundamente instrutivos. Seria ótimo para a paz do mundo se esses princípios fossem mais atentamente valorizados e mais sabiamente aplicados.
as tentativas dos poderes humanos para controlar a consciência das pessoas em alguns países por meio da interferência intolerante e as tentativas da igreja em outros países para interferir com ações do poder civil com frequência tem levado a conflitos, guerras, rebeliões e desordem social. Não tem sido poucas nem insignificantes as injúrias que o verdadeiro cristianismo tem recebido da parte da escrupulosidade doentia, por um lado, e da parte da servil subserviência às exigências do Estado, por outro lado. Feliz é aquele que alcançou uma maneira de pensar saudável sobre este assunto. Fazer a correta distinção entre as coisas de César e as de Deus e cumprir para com cada um deles os legítimos deveres com regularidade e satisfação é um grande instrumento para uma vida quieta e tranquila. Oremos, queridos, e oremos sem cessar, oremos com frequência para que tenhamos sabedoria do alto a fim de respondermos corretamente quando formos abordados com perguntas que nos deixam perplexos. O servo de Cristo tem de esperar receber um cálice semelhante ao de seu Senhor. Não deve achar estranho se as pessoas ímpias e mundanas se esforçarem para o apanhar em alguma palavra e tentarem-no a falar imprudentemente com seus lábios. A fim de estar preparado para tais ocasiões, o servo de Cristo deve pedir frequentemente que Cristo lhe conceda sabedoria e língua discreta. Na presença daqueles que aguardam nosso tropeço, é importante saber o que dizer e como dizê-lo, saber quando ficar calado e quando falar. Bendito seja Deus, pois aquele que silenciou os escribas e sacerdotes por meio de suas respostas sábias continua vivo para ajudar seu povo e possuir todo o poder para fazê-lo. Mas ele aprecia muito que lhe supliquemos ajuda. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua segunda-feira, que Deus abençoe o seu início de semana, em nome de Jesus. Amém. Que vale ter nas mãos o mundo inteiro, não sentir o teu amor.